A paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja somente com vocês que são inscritos nestes dois canais. Aleluia. Simão da Silva Santo, Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério de Fogo Fé. Repetindo, Simão da Silva Santo, Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé. Esses dois canais, e também vocês que estão conectados também no Facebook e aqui no WhatsApp também. Somente vocês que estão nessas plataformas, que está aí aprendendo com os cultos, né? Aleluia, aprendendo com a palavra, dizimando, ofertando também e ajudando essa obra aí também, né? Aleluia. Aqui é a sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé. Aleluia. Aleluia. Aqui é a sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé de Verdade, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade Ponte Nova, Minas Gerais, nação, Brasil. Aleluia. Repetindo, aqui é a sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé de Verdade, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade Ponte Nova, Minas Gerais, nação, Brasil. A sede aqui, e só existe uma sede aqui na cidade Ponte Nova, Minas Gerais, e do Brasil e do mundo, só uma que existe. Só aqui na cidade Ponte Nova, Minas Gerais, que este ministério existe, é só aqui. A sede é só aqui. Pastor Simão Santos só prega e ensina, e dança, e cultua, e canta, exalta, e faz oração. É só neste templo, só nessa sede, aleluia, que é a sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé de Verdade, que tem. Só que existe. Eu sempre repito isso, é para que ninguém vos engane, dizendo que a igreja está em outro lugar, está lá, não tem igreja em lugar nenhum, só aqui, só em Minas Gerais, só em Minas Gerais, só na cidade Ponte Nova de Minas Gerais. A sede é aqui que é a sede. Aleluia. Vamos lá, para que ninguém engane vocês, né, para que os falsos profetas não enganam vocês. Então, por isso que eu sempre repito, que é só aqui. Aleluia. Vamos lá. Jeremias, capítulo 1. A vocação e primeira visão de Jeremias. Palavra de Jeremias, filho de Ilquia, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, a qual veio a palavra do Senhor Jeová no rei de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também no dia de Joiaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levado em cativeiro no 5º mês. Assim veio a minha palavra do Senhor Jeová, dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga que eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não tema diante deles,
porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor Jeová. Tá vendo? O nome dele é Jeová. O versículo 7 de Jeremias, nós já estamos em Jeremias. Nós já chegamos no livro de Jeremias, na lei de Jeremias. Nós já chegamos, né? E o nome de Jeremias, e o próprio Jeová está falando o nome dele com Jeremias. Mas então disse, né? O próprio Jeová falando para Jeremias, Jeremias falando para Jeová. A Jeremias falando, Senhor Jeová. Está vendo Jeremias falando com Jeová? Aleluia. Está assistindo bem, está ouvindo bem, está se ligando bem com teus cérebros. Aleluia. O nome dele é Jeová. Aleluia. Jeová é o nome original. Não é só porque está escrito neste livro. É porque, ó pastor Simão Santos, eu tenho experiência espiritual. Aleluia. Não é só porque está escrito. Não é só porque está escrito. É porque eu tenho experiência quando eu já fiz várias orações. Várias orações. E quando eu clamei por Jeová, fogo descia do céu, anjo descia do céu, aleluia, poder descia, milagre descia, e continua descendo até hoje, quando eu faço as orações. Ouço Jeová falar comigo, ouço Jesus falar comigo, ouço o Espírito Santo falar comigo. Mas aqui é Jeová falando com Jeremias, e Jeremias falando com Jeová, homem falando com Jeová e Jeová falando com o homem. Uma conexão, porque Jeová conversa normalmente, igual ele conversa comigo normalmente, né? Aleluia! Glórias! Aleluia! Então, o nome dele, Jeremias, já está falando. Senhor Jeová! Aleluia. Então, Jeremias falando com este Jeová. Aleluia. Então o nome dele original é Jeová. Aleluia. Aleluia. Vamos lá. Continuando aqui no versículo 8. Não tema diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-me na boca, e disse meu Senhor, eis que põe as minhas palavras na tua boca. Olha, põe-te neste dia sobre as nações, sobre o reino, para arrancarem, e para derribares, e para destruíres, para arruinares, e também para edificarem e para plantares. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo, que é que vejo, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. E disse meu Senhor Jeová, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Esse versículo 12, e disse-me o Senhor Jeová, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Viste bem.
Essa palavra Jeová falando com Jeremias, viste bem, é o que eu sempre já falei em milhares de vídeos, em todas as plataformas que eu prego e ensino. Está assistindo bem? Está com os olhos bem? Aleluia. Está com os olhos bem? Está prestando atenção bem? Com os olhos. Aleluia. E aqui está confirmando a mesma palavra que eu já tinha falado. Claro que não tem nada combinado. Olha como é que é interessante. Viste bem? Já vou falar para ele. Você está vendo bem? Você está entendendo com teus olhos bem? Você, Jeremias, ele está falando. Você está entendendo bem com teus olhos aquilo que você está vendo? Jeremias, você está com os olhos bem para isso que você está vendo aqui agora. Os teus olhos estão preparados. Aleluia. Os teus olhos estão limpos. Ou você é cego, ou você é morto, ou você é pior do que cadáver de cemitério. Aleluia. Você está vendo? É o que com teus olhos? Você está vendo o que? O que com teus olhos? Com teus olhos está vendo o que? Aleluia. Aleluia. É isso que Jeová falou para Jeremias. Limpa os olhos direito. Olha direito. Se liga com os olhos direito. Aleluia. Se conecta com os olhos direito. Fica conectado com os olhos. Aleluia. Não dorme, não dorme. Continua prestando atenção. Bem, é isso que Jeová quer para mim e para você do outro lado. É olhar as coisas direito. Sabe por quê? Olha como que a vida muda se prestar atenção direito. Aleluia. Com os olhos. É como eu já falei, com os olhos. Tem que prestar atenção direito. Com os olhos. Aleluia. Vamos lá. Presta bem atenção nessa palavra. Aleluia. No versículo 11. Jeremias capítulo 1, versículo 11. Ainda veio a minha palavra do Senhor Jeová dizendo. Que é que vês? Olha lá, que é que vês? Olha como é que Jeová fez um teste com Jeremias. O que é que vês? Olha o teste que Jeová fez com Jeremias. Aleluia. O que é que vês? Olha o teste, isso é um teste. Isso é teste, testando o homem para ver se está preparado para aquilo. Aleluia. Se realmente está preparado. O que é que vês? Aleluia. Que é que vês, Jeremias? Ela falou pelo nome dele, já conhece o nome. O que é que vês? Que é que vês, Jeremias? Que é que vês, Jeremias? Que é o que vês, Jeremias? Aleluia. Você está vendo o que aí? Aleluia. Você está olhando o que? Você está olhando bem, prestando atenção? Vamos lá. E eu disse, vejo uma vara de amendoim. Aí o versículo 2 já fala. E disse-me o Senhor Jeová, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Está vendo aí Jeová? E Jeová entendeu que Jeremias ama prestar atenção com os olhos direitos.
Aí Jeová entendeu que Jeremias ama prestar atenção com os olhos. Igual eu também amo prestar atenção àquilo que eu estou fazendo para Jeová, para a obra e para todas as áreas da minha vida. Aleluia. Então, aleluia. E disse o Senhor Jeová: viste bem, porque houvera sobre a minha palavra para cumprir. Então, se Jeremias não prestasse atenção com os olhos, ele perderia a coisa boa que Jeová estava entregando para ele. Ele perderia o ministério, ele perderia a salvação, perderia a vitória. Ele perderia as melhores palavras das Escrituras que Jeová estava entregando para ele. Mas Jeová só entregou para ele quando ele prestou atenção na visão, com os olhos. Quando ele prestou atenção direito com os olhos, aí Jeová falou para ele assim: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Jeová cumpre com a palavra dele, meus irmãos e minhas irmãs. Ele sempre vai cumprir com a palavra dele. Querendo ou não querendo, ele vai cumprir a palavra dele. Jeová sempre cumpre a palavra dele. É o homem, é os homens e as mulheres que não entendem o trabalhar dele. Porque os homens de hoje e as mulheres de hoje querem viver para si. E quem vive para si, perde tudo. Aleluia. Né? Vamos lá. Eu tenho mais coisa para fazer aqui na obra, mas primeiro vem o ministério. Primeiro vem a igreja. Primeiro vem a palavra da lei. Primeiro vem a adoração com a igreja. Depois continua arrumando a igreja sobre as coisas aqui. Mas aqui não deixa nada o quê? Parado. Aleluia. Aleluia. Vamos lá. Continuando o versículo 13. E veio a minha palavra do Senhor segunda vez, dizendo: que é que vês? Eu disse: vês uma panela a ferver, cuja face está para a banda do norte. E disse-me o Senhor Jeová: do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Porque eis que eu convosco toda a família do... porque eis que eu convoco toda a família dos reinos do norte, diz o Senhor Jeová, e virão, e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra toda a cidade de Judá. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram a mim, e queimaram incenso a deuses estranhos, e se curvaram diante das obras das suas mãos. Está vendo? Por isso que aqui não adora imagem de escultura nenhuma. Por isso que aqui não adora imagem de escultura nenhuma. Por isso que aqui não adora coisas pagãs e nem ídolos e nem idolatria. Prestou atenção aqui, lá? Aí já vai falando, ó. Aí já vai falando, ó. Versículo 16, Jeremias capítulo 1, versículo 16. E eu pronunciarei contra eles o meu juízo, por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a Deus estranho, e se curvaram diante das obras das suas mãos. Está vendo? Quem deixa Jeová só perde. Quem deixa Jeová para adorar deuses estranhos, Deus de lata, de borracha, de plástico, de madeira, de papel, né, de cimento, de gesso, né, de plástico, de lata, de alumínio, dentre outros. Né, tem gente que adora até fio, faz ali o Deus com fio de cobre. Isso, meu irmão e minha irmã, é idolatria. Jeová não ama idolatria, Jeová não ama deuses estranhos. Porque só existe três que tem que adorar: o Pai, o Filho e o Espírito Santo somente. E obedecer também o pastor que prega a verdade, que fala a verdade. Já está escrito: quem não ouve o pastor também é condenado. Né? Aleluia. Quem não ouve o pastor que fala a verdade. Né? Esses aí que falam mentira para vocês, esses aí vocês têm que sair fora.
Agora, quem que está falando a verdade, quando eu estou falando a verdade aqui, você tem que dar mais crédito. Porque se não dar crédito, vocês mesmo perderão. Eu não vou perder, mas vocês vão. Então, vamos lá. Igual fala aqui, aleluia. Vou repetir novamente, versículo 16, Jeremias capítulo 1, versículo 16. Eu pronunciarei contra eles o meu juízo por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram a mim queimar incenso a deuses estranhos, e se curvaram diante das obras das suas mãos. Tu, pois, cinge os teus lombos, e levanta-te e diz-lhe tudo quanto eu te mandar. Não desanime diante deles, porque eu farei com que não tema na sua presença. Porque eis que te põe hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muro de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes, contra o povo da terra, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. O Senhor é quem? Jeová. Então, aleluia, o que Jeová falou aqui para Jeremias? Porque eis que te põe hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muro de bronze, contra toda a terra. Então, todas as nações já existiam, está vendo? Todas as nações já existiam. Vocês estão assistindo bem, ouvindo bem, e se ligando bem, o teu cérebro, se é que tem cérebros, aleluia. Então, todas as nações já existiam. Todas. Igual fala aqui, ó. E por coluna de ferro e por muro de bronze, contra toda a terra. Tá vendo? Contra toda a terra, porque todas as nações já existiam. O Brasil já existia, outros já existiam. Tudo já existia. Não tem essa que vai existir. Não, já existia. Aleluia. E Jeová controla sobre todas as nações. Todo o global da terra Jeová está mandando. Ele manda de tudo. Aleluia. Não é homens da terra que mandam, não é mulheres da terra que mandam. É Jeová que manda. Ou é o Pai, o Criador do céu e da terra. É que manda de tudo. Aleluia. Passa. Passa, parada. Aleluia. Então, meus irmãos e minhas irmãs, passa. Aleluia. Passa. Aleluia. Aleluia. Todas as nações, aleluia, já existia, né? Aleluia. Glória ao Senhor. Igual fala aqui, porque isso que te põe hoje por cidade forte, ó. Cidade forte. Olha o que Jeová faz com o homem que obedece ele, né? Faz a gente virar forte. Até me alegro com o Espírito Santo. Jeová coloca o homem, presta atenção como é que Jeová coloca o homem que obedece ele fiel. Aqui também é igual a Jeremias, ó. Porque isso que te põe hoje por cidade forte, por coluna de ferro e por muro de bronze, contra toda, ó. Presta atenção, cidade forte, coluna de ferro, muro de bronze. Aleluia. Só Jeová é que faz isso. Passa. Aleluia. É só Jeová que faz isso. Aleluia. É só Jeová que faz isso. Aleluia. Então, aleluia. Essa é a palavra que Jeová faz com quem obedece a palavra dele. Que é fiel, igual que eu sou fiel. Por isso que esse ministério que é abençoado todo dia continuará sendo abençoado. Aleluia. Continuará. Aleluia. Até a volta de Jeová. Aleluias. Então, e a palavra mais boa e abençoada e que é a mais interessante de todos, e super interessante. Quando eu falo interessante, é muita coisa grande e boa que ele tem. Versículo 5. Antes que te formasse no ventre,
Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Tá vendo? Jeremias foi profeta, como eu também sou profeta. Eu não sou só pastor, também sou profeta, porque pastor significa profeta também. Porque aqui tem revelação, tem profecia, tem milagre, tem salvação. Aleluia. Tem coisas grandes que acontecem aqui também, coisas grandes, maiores. Aleluia. Porque aqui tem o poder verdadeiro. Porque aqui tem a palavra, o poder verdadeiro e a fé verdadeira, igual está aqui escrito. Ó. Aleluia. Aqui, ó. Está escrito aqui. E igual está escrito também que não está aqui embaixo. E também guardado aqui dentro de mim. Aleluia. Então, antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Vendo? Ele santifica a gente antes de nascer. Olha só, né? Por isso que eu digo. Aleluia. Não é só batizar que é salvo. Aleluia. Né? Tem gente que pensa que é só o batismo que salva. Eu batizei, agora eu estou salvo. Não, você não está salvo, não. Né? Porque precisa de santificação. Aleluia. Né? Precisa se santificar. Tem gente que acha que por batizar, por aceitar Jesus, vai ser salvo. Não. Jeremias foi santificado antes. Olha só que coisa forte. Ele santifica antes de nascer, já é santificado. Não precisa descer nem sobre as águas. Né? Aleluia, já santifica. As águas só servem de testemunho. Descer sobre as águas tem que descer. Né? Aleluia. Mas a santificação, quando Jeová escolhe o homem fiel, igual aqui, Jeová também me escolheu. Antes de eu nascer, Jeová também já me escolheu, já me santificou. Aleluia. O batismo sobre as águas ela soma a minha memória para cumprir, porque o homem tem que ser lavado e remido no sangue da marca de Cristo. Né? Aleluia. Aleluia. Então, mas Jeová santifica, antes de se batizar sobre as águas, Jeová já santifica o fiel para levar a palavra e pregar a palavra, ensinar a palavra. Isso aqui é muito forte. Ele já santifica antes de nascer, antes de vir ao mundo, ele já purifica. Jeremias ficou ali todo alegre que ele não sabia que já era um homem santificado. Né? Aleluia. Desde criança até adulto. Aleluia, ele não sabia que já era santificado, mas ele sentia que tinha uma diferença. Peraí, eu sou diferente. Tem alguma coisa comigo. E é verdade. Ele encontrou com Jeová, encontrou com ele. Jeová conversou com ele, Jeová revelou para ele, Jeová se manifestou para ele. Jeová ali com a presença dele ao vivo para Jeremias, conversando com Jeremias, e Jeremias conversando com Jeová. Jeová conversa com o homem normalmente, meus irmãos. Mas só o homem que obedece e é fiel a ele. Mas Jeová conversa com qualquer um na hora que ele quiser. Quando ele tem um plano, ele conversa com qualquer um na hora que ele quiser. Aleluia. Jeová não revela aqui para as pessoas, Jeová não profetiza para as pessoas o que as pessoas estão passando, Jeová Jeová usa a minha vida para eu poder revelar e profetizar e orar para as pessoas. Então, ele conversa ainda. Jeová não mudou. Jesus não mudou. O Espírito Santo não mudou. Quem mudou foi os homens da terra e as mulheres da terra que mudaram. Jeová não mudou. Ele continua fazendo milagre e falar normalmente. Ele só odeia o pecado que esse mundo está fazendo contra ele. É isso que deixa os ouvidos dele fechados e o olhar dele fechado, a boca dele zipada para não falar nada com vocês e nem enxergar vocês e nem ouvir vocês. É o pecado seus que separa vocês dele. Vocês ficam divididos, ficam longe dele. Não é ele longe de vocês, é vocês que ficam longe dele. E quanto mais abandonar ele, mais longe vocês estão ficando. E ele não enxerga, vocês nem ouvem, nem falam, e vocês não é salvo. Aí vai conhecer o inferno e lago de fogo, que é o preço de quem, aleluia, desobedece a palavra. Aleluia. Então, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, aqui na terra já escolhe. Ele escolheu minha vida, né? Aleluia. Quando todos não deram nada por mim, Jeová me escolheu para fazer a grande obra. E hoje eu estou no melhor lugar do mundo, né? E a igreja, que é a chama de fogo, a sede da igreja pentecostal, o ministério, chama de fogo, fé de verdade, que tem que ficar na rua Armindo Pereira, número 340, embaixo, São Pedro da Ponte Nova, está no melhor lugar do mundo. Está vendo? Porque eu perseverei com Jeová, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo. Eu não perseverei com homens da terra.
Eu não perseverei com mulheres da terra. Não perseverei com capeta nenhum da terra. Eu perseverei com a minha fé, com a minha santificação, com a minha busca, com a oração, com jejum, consagração, louvor, cantando, exaltando e pulando no poder. Por isso que hoje eu estou no melhor lugar do mundo, a igreja está no melhor lugar do mundo, né? E aquelas pessoas que não deu crédito, que não deu valor para cá, está para trás. Está lá para trás, não tem nada mais, nem na vida dele, não tem nem casa, nem nada, né? Não tem nem roupa, nem nada, não tem nem dinheiro, nem nada para comprar mais nada. Por quê? Não quis acompanhar aqui, aí Jeová saiu fora deles, né? Eles pensou que sair daqui ia resolver alguma coisa, achando que Jeová é algum bobo, algum otário, ia deixar eles lá viver de graça. Jeová tirou tudo deles. Entendeu, meu irmão? Isso é tolice. Por isso que eu falo, para de ser um homem tolo, uma mulher tola, né? Aleluia. Igual que quem não deu crédito para cá, perdeu tudo. Vai ver a vida deles hoje, tudo na podridão. Por isso que eu digo, quem vence é quem fica firme. Igual que eu estou firme, por isso que a igreja chegou no melhor lugar. E esse mês vai ser a melhor coisa do mundo que vai acontecer com essa igreja esse mês. Esse mês é a melhor coisa do mundo que vai acontecer com essa igreja, né? Aleluia. E Jeová está abençoando, Jeová está trabalhando, né? Aleluia. É igual chegou uma coisa boa para mim de telefone. Eu só não peguei porque eu não quis, me ofereceu coisa ainda barata ainda. Só não peguei porque eu não quis. Aleluia, né? Aleluia. Até os que trabalham na operadora até insistiu comigo, você tem certeza, né? Aleluia. E olha que eu não pedi nada e, né? Aleluia. Está vendo como é que Jeová trabalha? Por quê? Ele abençoa quem é fiel. Quem é fiel, as bênçãos chegam na mão dele. Igual que as bênçãos vão chegando só na minha mão. Eu estava aqui limpando ali, o telefone começou a tocar, né? E se eu quisesse pegar, tá vendo? Só está caindo bênção e vitória, né? Aleluia. E eu também estou feliz, também contente, né? Aleluia. Estou contente até com a luz também, né? Aleluia. A luz está me vindo 100 e pouco, aleluia. Esse mês eu vou pagar só 60 e pouco, olha só. É Jeová abençoando, é Jeová trabalhando, é Jeová abençoando através da operadora e Jeová abençoando com a luz. Está vendo, meu irmão, minha irmã? É isso que Jeová faz milagre para quem obedece. É porque eu estou firme. Eu não sou igual vocês do outro lado que para por qualquer coisa, ali por qualquer coisa. Não, aqui não para por ninguém, não. Aqui não para por nada, né? Aleluia. Por isso que as bênçãos vão cair aqui. Tem muita coisa boa para acontecer nesse mês ainda. Mês que vem, esse ano, tem muita coisa. Igual eu vou falar, a roda está girando, ó. A roda está virando, ó. Está virando, ó. Está virando, ó. Está virando, ó. Está virando. A roda está virando. Virando e girando. Né? Ó, virando, girando, ó. Virando, girando, ó. Tá assim. É isso que Jeová faz com quem obedece. Então tem muitas coisas boas que irão chegar aqui ainda, né? Aleluia. É benção demais, né? Então, aleluia. Eu não poderia também contar esse testemunho maravilhoso. E Jeová, ele trabalha. Aleluia. Tá vendo? Aqui ele trabalha. Quem crê que vê milagre, eu já estou vendo o meu milagre. Eu já estou vendo as minhas bênçãos. Eu já estou vendo coisa grande que vai acontecer aqui. Aleluia. Então, fica na bênção aí, fica na vitória. Agora vamos agradecer. Eu estava lendo aqui, ó, Jeremias capítulo 1, que nós já estamos em Jeremias. É aqui que nós começamos a ler. Aleluia. Está vendo? É aqui que nós começamos a ler. Jeremias capítulo 1. Agora nós vamos agradecer que madrugada tem mais soberano Jeová, ó Jesus Cristo, ó Espírito Santo, agradecendo este culto, nesta noite de hoje, que é 7/8/2025, quinta-feira, mês de agosto. Te agradecendo por este culto aqui na sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade, que tem, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade Ponte Nova, Minas Gerais, nação Brasil. Continua abençoando, aleluia, somente esses meus inscritos que estão ligados nesses dois canais, Simão das Forças de Simão e o pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério de Fogo Fé, aleluia.
E continua abençoando também, meu Deus, os dizimistas, os ofertantes, ó Jeová, ó Jesus Cristo, Espírito Santo. Abençoa sempre esses dizimistas e ofertantes que estão ajudando essa obra. Abençoa a vida deles sempre, sempre. Amém. Amém. Tá vendo meu Jeová está trabalhando aqui? E trabalhará mais ainda. E trabalhará mais ainda. Só que, porque aqui não recuou, não negou o nome dele, não trocou o nome dele por nada. Aleluia. E não trocou a fé, por nada. Aleluia. É isso aí. Fica na bênção, que eu ficarei aqui na bênção. Fica ligado aí, eu estou ligado aqui todo momento. Madrugada tem mais. E amanhã, 7 horas da noite, de segunda a domingo, 7 horas da noite, todos os dias estou aqui dentro, pregando a palavra, ensinando a palavra para vocês. Aleluia. Está vendo como Jeová trabalha? Assim como Jeová trabalhou com Jeremias, abençoando a vida de Jeremias e mudando a vida dele, assim Jeová fez com a minha vida também. Porque eu sou fiel com a minha fé. Aleluia. E continuarei sendo fiel com este ministério. Até a volta de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a quem a minha vida e essa igreja espera e continuará esperando.